Queremos também cumprimentar todos aqueles nossos irmãos que estão participando conosco através do Facebook Igreja Tabernáculo em Taubaté. Que o Senhor Deus possa abençoar a vida de vocês rica e abundantemente. Eu consegui dar como diz o mineiro, uma espiada. Eu consegui visualizar ali algumas pessoas. Missionária Ana está nos assistindo lá de Ubatuba. Que Deus te abençoe, missionária Ana. Que Deus abençoe toda a sua família. Meu primo Betinho, lá de Resende também. Deus te abençoe, Betinho. Muito obrigado aí por estar participando conosco. E os demais eu não consegui visualizar, mas fica aí o nosso abraço virtual, tá bom? Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 6, a partir do versículo 11 até o versículo 16. Quero pensar com os irmãos nessa noite a respeito do seguinte título: Metas e recompensas da vida piedosa. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 11 até o versículo 16, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Podei-vos assentar, aliás, já estão assentados, É força do hábito. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, depois de falar sobre os perigos da ganância, agora o apóstolo Paulo passa a falar sobre as virtudes espirituais que um pastor, que um líder deve ter. Embora essa palavra, o foco aqui de Paulo é Timóteo, é uma palavra de um pastor veterano, de um pastor experiente, de um pastor maduro, para um jovem pastor, para um novato. Mas não obstante a isso, como diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura, toda a Bíblia, ela é palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus, ela é apta, ela é habilitada, para nos corrigir, para nos redaguir, para nos repreender, enfim. Então, embora seja uma palavra mais pastoral, mas ela se aplica a todos nós, porque tudo que Paulo está aqui orientando, recomendando, na verdade são ordenanças, A gente vai ver isso depois. A gente vai ver isso em toda a teologia paulina,
em toda a teologia petrina, em toda a teologia do Novo Testamento, a gente vai ver essas exigências para todos os cristãos. Nos versículos 11 até o versículo 16, o apóstolo Paulo dá pelo menos 4 ordens para Timóteo. Não é um pedido, não é uma súplica, não é uma recomendação, não é uma orientação, são ordenanças, imperativos. A primeira ordem está aí no versículo 11. Paulo diz a Timóteo: foge, foge. A segunda ordem também está no versículo 11, na parte B do versículo. Paulo diz a Timóteo: segue. A terceira ordem está aí no versículo 12. Paulo diz a Timóteo: combate. E a quarta ordem está aí no versículo 12 também. Paulo diz a Timóteo: toma posse, toma posse. Então, 4 ordenanças que Paulo dá a Timóteo, que se aplica a todos nós cristãos. Primeira ordenança, versículo 11, parte A, foge. Segunda ordenança, versículo 11, parte B, segue. Terceira ordenança, versículo 12, combate. E quarta e última ordenança que Paulo dá a Timóteo, versículo 12, toma posse. Bom, tendo dito isso, eu chamo a sua atenção então para o versículo 11. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, no texto que nós temos em apreço nessa noite. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, diz assim: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Dá uma pausa aí. Irmãos, tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Que coisas? Aqui a gente vai encontrar um contraste. Paulo vai dar ordenanças, já está dando ordenança. Primeira ordenança, foge, depois segue, mas fugir do que, irmãos? É só a gente observar o contexto do texto. Uma das regras da hermenêutica é a ciência da interpretação. Significa interpretação e também explicação. Uma das regras da hermenêutica é que todo texto bíblico ele deve ser entendido à luz do seu contexto. Então, se nós olharmos, contexto é o que vem antes e o que vem depois, né? Versículos anteriores e posteriores. Então, o que vem antes aí? Paulo, no capítulo 6, a partir do versículo 3, ele está combatendo os falsos mestres. E ele diz no versículo 3 que os falsos mestres ensinam outra doutrina, ou seja, um evangelho adulterado, um evangelho adaptado, um evangelho falsificado. Então essa é a primeira marca, a primeira característica de um falso profeta. Você pode conferir aí no versículo 3 do capítulo 6, Paulo diz: se alguém ensina outra doutrina. Então essa é a primeira marca, a primeira característica de um falso profeta, é que ele ensina um outro evangelho, ele ensina uma outra doutrina, ele ensina um evangelho adaptado, adulterado, falsificado. E lembra que Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, você pode anotar para você ler depois, versículo 21, 22 e 23, que muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei, em teu nome eu realizei milagres, em teu nome eu profetizei. E qual será a resposta de Jesus para esses falsos profetas? Quem são aquelas pessoas que Jesus se refere ali? Se você observar o contexto, são os falsos profetas, os falsos cristãos. A resposta de Jesus a esse será: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
O ponto-chave ali é a palavra iniquidade. A palavra iniquidade na língua grega é a palavra anomia. Se você quiser anotar, A-N-O-M-I-A, anomia. Significa desprezar a lei de Deus. Significa desprezar os princípios de Deus. Significa transgredir a lei de Deus. Parafraseando, significa reprovar o que Deus aprova. E significa aprovar o que Deus reprova. Significa falsificar, adulterar, adaptar o evangelho à mensagem de Deus. Uma outra característica dos falsos profetas, está aí no versículo 4 do capítulo 6, é que eles são orgulhosos, arrogantes, soberbos. A palavra humildade não combina com os falsos profetas. Eles nunca reconhecem os seus erros, eles nunca admitem os seus erros, eles nunca fazem reparações no sentido de dizer, eu errei, eu falhei. Não, eles se julgam acima do bem e do mal, se julgam dono da verdade, dono da razão, e estão difundindo uma falsa doutrina e um falso evangelho. Então a segunda característica dos falsos profetas é que eles são arrogantes, orgulhosos, soberbos. Versículo 4 diz que eles são levados a confusões, brigas, discussões, tretas. É disso que todo falso profeta gosta. Ele se opõe à piedade, e ele gosta de confusão, de treta, de briga. Isso está no versículo 4. E a terceira e última característica de um falso profeta está no versículo 5. É que ele é ganancioso. O Deus de todo falso profeta, Deus com D minúsculo, é o dinheiro. Eles visam o lucro, money, dólar, euro. Essa é a motivação de todo falso profeta. O Deus deles o Deus com D minúsculo, é o dinheiro. É o dinheiro. Aí a partir do versículo 6, Paulo ele fala que todo homem de Deus, né, ele está orientando Timóteo a se contentar em Deus. A partir do versículo 6 até o versículo 10, ele fala de um contentamento em Deus. E no versículo 8 ele diz, olha, tendo sustento e com que vos vestir, estejais contentes. Ou seja, esteja satisfeito com aquilo que Deus tem te dado. Deus tem cuidado de você, Deus tem suprido as suas necessidades. Paulo também está contrastando com essa motivação errada de ganância. Aí no versículo 10 Paulo diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não é que o dinheiro é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. E a Bíblia não condena o cristão de ser rico. A gente tem vários exemplos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, de homens que eram ricos. O que a Bíblia condena é a ganância. É isso que a Bíblia condena. É você priorizar as coisas deste mundo em vez de priorizar as coisas de Deus. É quando você é apegado, é quando você é escravo do dinheiro. Então é isso que a Bíblia condena. E Paulo diz que muitos se desviaram da fé por causa do amor ao dinheiro. E tendo dito isso então, né, esse contraste, é nesse contexto então que Paulo diz, tu porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Que coisas? Tudo que Paulo tinha falado nos versículos 3, 4 e 5. Então, o homem de Deus, isso se aplica a todos nós. O homem de Deus deve fugir dessas coisas. Que coisas? Pregar outro evangelho. Fique com aquilo que você... Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, eu ensinei para vocês aquilo que eu recebi de Jesus. Então cuidado com novas interpretações da Bíblia, cuidado com os modismos, cuidado com as novas
teologias que chegam no nosso meio, como teologia da libertação, que chegou nos anos 60, 70, como teologia da prosperidade, como agora teologia do coach. Agora apareceu um pastor aí que está dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Sem comentários, sem comentário, né? A Bíblia é o livro mais atual que existe, é mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã. A Bíblia não é um livro antigo, não é um livro moderno, parece que você postou isso hoje, né? A Bíblia é um livro eterno, é isso mesmo? É a palavra de Deus, é a inerrante palavra de Deus. Ela é para ontem, para hoje e será eternamente. O que seria do mundo se não fosse a Bíblia? Aonde a palavra de Deus chega, ela transforma, ela muda caráter, ela traz impacto. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra de Deus. Aí Paulo diz então para Timóteo, então, foge dessas coisas. E agora o que Paulo diz no versículo 11? Segue o quê? A piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então todo homem de Deus deve fugir de todo falso ensino, de toda falsa doutrina, de todo falso evangelho, do evangelho sincrético que estão pregando em muitos redutos chamados igrejas evangélicas, do sincretismo religioso, eu me refiro, do pragmatismo religioso. E o homem de Deus deve seguir para quê? Em primeiro lugar, piedade. Aliás, justiça. Segue a justiça. A ideia da palavra justiça aqui é a ideia de integridade. Todo homem de Deus tem que ser íntegro. Ou seja, uma vida ficha limpa. Não pode ter nada que compromete o caráter do homem de Deus. Pastor Ronaldo Lindório, ele diz que caráter é aquilo que nós somos diante de Deus, e reputação é aquilo que nós somos diante dos homens. E Salomão, escrevendo o livro de Provérbios, ele diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Eu estava conversando com um pastor amigo hoje, um dos líderes do Ministério Tabernáculo, um pastor que eu respeito, que eu admiro, que é um pastor assim de um caráter, pastor Gilberto Simone. A gente conversou um tempão hoje, e é um cara que eu admiro, que eu respeito muito, é um cara que é pastor desde 19 de setembro de 1987, 97, 2007, 2017, 33 anos, e você não ouve falar nada que compromete o caráter desse pastor. Então eu até me emocionei conversando com ele, é um grande amigo, a gente tem muito vínculo, muita afinidade. Então eu disse essa frase para ele, do pastor Ronaldo Lindório: caráter é aquilo que nós somos diante de Deus, e reputação é aquilo que nós somos diante dos homens. Então é isso que todo homem de Deus tem que cultivar, e tem que zelar: caráter e reputação. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Então, justiça aqui fala de integridade, alguém que é honesto, alguém que compra e paga, que pega emprestado e devolve, é alguém que tem o nome limpo na praça, é alguém que você olha para essa pessoa e diz: você é um referencial, você é um modelo, você é alguém que eu desejo imitar. Isso não significa que essa pessoa não cometa erros, né? Não existe pessoas perfeitas, não existe, ninguém é impecável. Todos nós pecamos, pensamentos, palavras, obras, omissão, mas eu me refiro no sentido de alguém que vive aquilo que ensina, aquilo que prega, alguém que é um modelo a ser seguido, modelo de marido, modelo de pai, modelo de líder, modelo de amigo, de ser humano, enfim. Segunda coisa que que Paulo diz para Timóteo seguir é o quê? Piedade. A palavra piedade, com o tempo, né, ela sofreu uma evolução, né, que é aquilo que é chamado em língua portuguesa de semântica.
Hoje em dia, quando você pensa na palavra piedade, o que vem à sua mente? Tenha piedade de mim, tenha dó de mim. Mas na língua grega, aqui no contexto do Novo Testamento, não é esse o real significado. Piedade aqui na língua grega é a palavra eusébia, e no latim é a palavra pietas, que é a ideia de dedicação, devoção a Deus, às pessoas. Talvez seja por esse motivo que muitas pessoas digam: tenha dó de mim, tenha piedade de mim, porque piedade significa devoção, dedicação a Deus, às pessoas que estão à sua volta. Então talvez quando alguém diz: tenha piedade de mim, tenha devoção, tenha dedicação para comigo. Irmão, segunda coisa que todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa seguir é uma vida de piedade, dedicação. Se dedique o máximo que você puder. A Bíblia diz em Mateus 6,33, e ali é uma regra de ouro para todo cristão: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Que todas essas outras coisas, é só você observar o contexto. Jesus está falando para os seus discípulos do cuidado que Deus tem para com os seus discípulos. E Jesus usa ali alguns exemplos de metáforas. Ele diz: olhai para o lírio dos campos, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Olhem para os pássaros, eles não plantam, não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial tem cuidado dos pássaros. Irmãos, Deus cuida do seu povo. Se você é fiel para com Deus, uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás, essa frase diz: certamente, deixa eu tentar lembrar a frase aqui. Certamente, se você tem compromisso com Deus, certamente Deus, Ele também terá um compromisso com você. Eu não me lembro bem da frase, mas é mais ou menos isso. Tem muitos anos que eu não falo essa frase, mas é mais ou menos isso. Se você é fiel, tá? Deus é fiel. E mesmo que você seja infiel, a palavra de Deus diz que Deus permanece fiel. Então, piedade aqui, que é eusébia no grego e pietas no latim, é a ideia de devoção, dedicação. E tudo é pela graça, irmãos. Você não ora muito, você não estuda muito, tudo é pela graça. Tudo, tá? Tudo é pela graça. A gente tem que partir desse pressuposto que tudo na vida do homem de Deus é graça. Nada pelos nossos méritos, pela nossa capacidade, pela nossa inteligência. Porque se você tem capacidade, inteligência, sabedoria, é Deus que te deu capacidade, inteligência, sabedoria, saúde, tudo. Deus é a fonte de toda a bênção, Deus é a fonte do bem, Deus é a fonte de tudo aquilo que você tem de bem. Amém? Então busque piedade, siga a piedade. Terceira coisa que Paulo recomenda a Timóteo aí, é a palavra fé, que pode ser traduzido como fidelidade. Ou seja, mantenha sua fidelidade a Deus. A outra palavra aí, ainda no versículo 11, que Paulo diz que Timóteo deve seguir, é o amor. A palavra amor aqui é a palavra ágape no grego. É o amor sacrificial. É o amor que sacrifica pelos outros. Para quem que Paulo está escrevendo? Para um líder, um pastor. Todo pastor, ele tem que se sacrificar pelos outros. É o amor ágape, aquilo que eu falei domingo, né? Todo pastor, ele não... Claro que Tiago ali, a audiência de Tiago era diferente, mas eu falei sobre paciência, e paciência é uma palavra que tem a ver com pessoas. É a ideia de esticar a corda ao ponto máximo, é a ideia de tolerância máxima. E se Deus tem paciência com a gente, irmãos, por que não ter paciência com as pessoas? Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que nós temos que suportar uns aos outros, carregar a carga uns dos outros. Uma das coisas que eu ouvi do meu sogro, há muitos anos atrás, quando eu era recém-ordenado ao ministério pastoral, meu sogro perguntou assim para a gente: quem aqui já comeu banana da terra?
Eu pergunto a vocês, quem aqui já comeu banana da terra? Poucas pessoas, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Mineiro come muita banana da terra. Banana da terra, no dia que você comer, você nunca mais vai querer parar de comer. A banana da terra é uma banana deliciosa, comendo frita. Tem que ser frita, né, Sus? Não pode comer só frita. É uma delícia, irmãos, é uma delícia. Mas eu não sei se você sabe, o meu sogro disse isso para a gente há mais de 20 anos atrás, ministrando para os pastores. Ele diz, a banana da terra, ela tem que estar apoiada em alguma coisa. Ela só cresce se ela estiver apoiada em alguma coisa. Sabe, irmãos, Paulo diz que nós devemos suportar uns aos outros e carregar a carga dos nossos irmãos. Tem muita gente que vai crescer, que vai prosperar, que vai avançar, mas ele precisa de um apoio. Se a banana da terra não tiver o apoio, ela não cresce, ela não é o que é. Então muitas vezes Deus está abençoando alguém, é porque ele tem um apoio, ele tem alguém que ora por ele, uma mãe, um pai, um filho, um irmão, um amigo. De repente uma pessoa está lá no meio, eu já ouvi testemunhos de pessoas no meio de um tiroteio, e nada ocorrer com essa pessoa, porque justamente naquela hora ela tinha um apoio, uma mãe que estava orando, intercedendo por aquela pessoa. Então, a gente deve seguir essas coisas. E todo cristão, ele tem que amar com amor ágape, o amor sacrificial, o amor incondicional. O que é o amor incondicional? É aquele que não coloca condições, exigências nenhuma. Ou seja, eu amo você pelo que você é, com seus defeitos e falhas e erros. E eu sempre gosto de dar o exemplo do Rubinho. Rubinho é um dos meus melhores amigos, ele é de Lajinha. A gente é como se fosse irmão. E o Rubinho, ele tem um temperamento muito forte, né, Simone? O Rubinho, para quem não sabe, a Simone é minha irmã, tá? A Sus também conhece o Rubinho há 300 anos. A Sus é minha esposa, para quem pessoal que está aí no Facebook, tá? E o Rubinho é um dos meus melhores amigos. A gente cresceu junto. O Rubinho, ele tem um temperamento muito forte. Ele é super sincero. Ele fala o que ele pensa. Ele dá na lata mesmo, como diz o outro. E um dia alguém me perguntou, cara, como é que você consegue ser amigo do Rubinho? Eu falei, porque eu amo o Rubinho não pelas qualidades, eu amo pelos defeitos. Eu amo o Rubinho pelo que ele é. E outra, o Rubinho tem um monte de qualidade. Porque se você quiser, você acha qualidade na pessoa também. Casamento. Qual que é o segredo do casamento? Muitos segredos, mas alguns se você olhar só para os defeitos da sua esposa, vai dar divórcio. E se a sua esposa olhar só para os seus defeitos, vai dar divórcio. Vai dar divórcio. E eu louvo a Deus porque a minha esposa aprendeu a olhar só para as minhas qualidades. E ela também louva a Deus porque eu aprendi a olhar só para as qualidades dela. Então esse é o segredo. Isso se aplica à família, à igreja. Por que muitas pessoas mudam de igreja? É bem verdade que muitos mudam porque aquela igreja já fugiu da palavra, né? Fugiu da doutrina, do evangelho simples, puro, evangelho bíblico, original, puro. Mas é bem verdade que muitos mudam de igreja porque começam a olhar para os defeitos do pastor ou dos pastores, da liderança da igreja. Eu fui na igreja hoje, a ministra de louvor não falou comigo, Samuel não me cumprimentou. Então, se você começar a olhar e procurar defeitos, isso em todas as áreas, você não vai ficar em lugar nenhum. Agora comece a procurar qualidades no pastor, na liderança da igreja, nos evangelistas, presbíteros, missionárias, diáconos, diaconisas, enfim, pessoal do louvor, você vai encontrar muitas qualidades. Então a gente tem que amar com amor sacrificial. E por fim, mais duas coisas que Paulo diz para Timóteo seguir, melhor dizendo, a constância, que dá a ideia de perseverança. Ou seja, continua firme, Timóteo. Timóteo estava em Éfeso, uma cidade que tinha ocultismo, feitiçaria, que tinha o templo da deusa
da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo. Era uma cidade cosmopolita, era uma cidade pagã, e Timóteo era um jovem pastor, tinha falsos profetas dentro daquela igreja que Timóteo estava pastoreando. Então Paulo diz para Timóteo: não desista, não pare, persevera. E se paciência tem a ver com pessoas, perseverança tem a ver com situações difíceis e circunstâncias adversas. Gente, se você conversar com todo homem de sucesso, isso não somente num contexto de igreja, mas num contexto secular, se você perguntar qual é o seu segredo, claro que são vários segredos, mas um deles: perseverança. Todos eles tiveram vontade de parar, de desistir, tirar o time de campo, abandonar o barco, chutar o pau da barraca, jogar a toalha, mas o segredo é a perseverança. Então persevera, tá? Não desista, porque Deus é contigo, amém? No caso aqui, no contexto aqui, persevera naquilo que você tem recebido de Deus. Não negocie, não faça barganha, não venha prostituir a sua consciência, não venha quebrar os princípios de Deus, não venha negociar os seus princípios e valores. E por fim, Paulo diz para Timóteo, aí no versículo 11, segue a mansidão. Mansidão não é sinônimo de ser fraco. Mansidão significa, é a ideia de domínio próprio. É você ter as coisas sob controle. Não, eu preciso de domínio próprio. Muitas vezes, irmãos, o que está faltando para o povo de Deus é domínio próprio. E hoje em dia, né, uma das táticas que o diabo usa são as redes sociais. O camarada te manda um texto ou um áudio pelo WhatsApp, e você sabe que o WhatsApp, as redes sociais, a pessoa muitas vezes escreve num tom, você interpreta em outro tom, ou grava um áudio num tom, você entende no outro tom. Então muitas vezes, eu mesmo já recebi mensagem, quando eu comecei a responder, ainda bem que tem a opção hoje, né, apagar para todos. Aí depois eu falei, não vale a pena, não vou entrar nesse jogo. Então a gente tem que ter domínio próprio, mansidão. Porque senão você entra no jogo da pessoa, você fala coisas que você não gostaria, e depois você vai ter que pedir perdão, se retratar, né? Então a melhor coisa é orar, contar até 10, e depois, se for possível, liga para a pessoa, porque tem muita gente que é corajosa, né, com o teclado na mão, mas no olho, ou se você ligar, a pessoa fica em choque. Ô queridão, o que você quis dizer quando você escreveu esse texto? Que? Não foi isso não, eu quis dizer outra coisa, me desculpe, me perdoe. Então tá bom, porque tem aquela coisa, tem a forma que eu falo, a forma que você entende, né? A forma que eu entendi que você falou. Então a melhor coisa, irmãos, é o olho no olho, é o face a face. Ou, se não for possível, liga para a pessoa. Hoje tem a opção chamada de voz, chamada de vídeo, né? Enfim, nada que uma boa conversa não resolva tudo. E a mesma coisa com a sua esposa, com a sua família. Lá em casa a gente tem uma lei. O WhatsApp é só para dar aviso e lembrete. Se eu quero conversar com a Suzy, com o Gabriel, com a Nicole, ou chamada de voz, ou chamada de vídeo. E eu tenho aprendido isso, né? Essa questão de WhatsApp. Só uso o WhatsApp para um aviso, para um lembrete, enfim, para dar uma mensagem, alguma coisa assim. E redes sociais, eu perder tempo para ficar debatendo? Não. Coloquei algo lá, aquilo que eu penso, que eu creio, que eu acredito. Se a pessoa discorda, ela tem o direito de opinar, eu não vou ficar debatendo, né? Enfim, irmãos, versículo 12 agora. Olha aí o que está no versículo 12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Combate o bom combate da fé. Aqui está uma outra ordenança, um outro imperativo que Paulo dá a Timóteo. Combate. Primeiro, nunca se esqueça, foge. Fugir do quê? Falsas doutrinas, falso evangelho, falsos ensinos. Segundo, o que é? Segue.
segue o quê? Tudo aquilo que está no versículo 11. Justiça, piedade, amor, mansidão, constância, perseverança, fidelidade. E agora Paulo diz a terceira ordenança: combate o bom combate da fé. A palavra grega aqui para combate é um termo que vem do mundo dos esportes, do atletismo e também do mundo militar. Então, o que Paulo estava querendo dizer? Paulo usa aqui a metáfora, a figura do mundo dos esportes, do atleta, do atletismo. Ele usa um termo que era do mundo militar, dos soldados da época, e Paulo diz: combate o bom combate. Qual que era a ideia? Era a ideia de se esforçar ao máximo, era a ideia de dar o melhor de si, para conquistar um troféu, ou para conquistar uma batalha. Pense num atleta hoje, pense num soldado. A gente tem o Ricardo aqui que é militar, né? Eles têm todo um treinamento, né? Tem lá o curso, me parece que é 1 ano de curso, para ser soldado. Sargento me parece que é 2 ou 3 anos, oficial me parece que é 3 ou 4 anos, e é dedicação, aplicação. Pensa num atleta, num jogador de futebol, que é o nosso contexto aqui. O cara tem dieta para tudo, o cara não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que treinar muito, muita dedicação, muita aplicação, tem que fazer 100, 150, 200 abdominais por dia. Tem que treinar muito, afinco, dedicação mesmo. Tem que dar o melhor. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Combate o bom combate da fé, Timóteo. Ofereça o seu melhor. Assim como um soldado se prepara para a batalha, para a guerra, assim como um atleta se prepara para as competições, você tem que se preparar, Timóteo. Você tem que oferecer o seu melhor para Deus, para as pessoas. É isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Combater a fé aqui significa oferecer o melhor. Olha o que Paulo diz lá em 2 Timóteo 4,7. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo 4,7. E ele usa o mesmo termo, 2 Timóteo 4,7. O que Paulo diz aí no finalzinho da sua vida, quando ele escreve a sua última carta, lá de Roma, na sua segunda prisão? Essa carta aqui é uma despedida, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo diz: quanto a mim, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, eu já posso ser promovido. Eu fui um excelente soldado, pela graça de Deus. Eu fui um excelente atleta. Eu fui dedicado, aplicado. Eu combati o bom combate, guardei a fé. Você pode perder tudo na vida, meu irmão. Você pode perder esposa, filhos, como Jó perdeu. Você pode perder saúde, pode perder riqueza. Você só não pode perder a fé. É ela que te sustenta. E João, escrevendo a sua carta, a primeira ou segunda, ele diz, ou terceira, está lá na carta de João, ele diz que o que tem vencido o mundo é a nossa fé. Nunca abra mão da sua fé em Deus. Você pode perder tudo, só não pode perder a sua fé em Deus. E Paulo diz em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, guardei a fé e terminei, completei a minha carreira. Ou seja, eu já posso ser promovido. E na sequência, segundo a tradição, Paulo é decapitado em Roma, e ele morre aqui na terra, mas levanta no céu como um herói de guerra, alguém que venceu todas as batalhas aqui pela graça de Deus. Olha o que Paulo diz ainda no versículo 12: toma posse da vida eterna. Irmãos, é muito importante dizer que aqui o apóstolo Paulo, ele não está falando da salvação de Timóteo, tá? Mas sim de seus frutos espirituais. Timóteo, toma posse de tudo aquilo que Deus te deu. Deus te deu salvação.
E Paulo está dizendo a Timóteo: agora você tem que produzir frutos. A gente tem o hábito de falar, toma posse, né? Toma posse da bênção, toma posse da cura, da libertação. Mas sempre que esse termo é usado na Bíblia, o termo toma posse, é tomar posse daquilo que Deus já te deu. Ou seja, o contexto aqui, Timóteo, Deus já te deu a salvação. A salvação é pela graça, não é por méritos. É isso que Paulo argumenta lá em Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, versículo 9 de Efésios. A salvação é pela graça, pelos méritos de Cristo. O homem por si mesmo, ele não tem condições, capacidade a Deus. É Deus que vem até você. A salvação, como diz alguém sabiamente, não é alguém que passa de helicóptero, não é como se alguém que passa de helicóptero e joga a boia para alguém que está morrendo afogado. Não, a salvação é um mergulhador que mergulha no fundo do mar para pegar alguém que está morto. Toda obra de salvação, do início ao fim, é uma obra única e exclusiva de Deus. Se Deus não viesse até você, meu irmão, você jamais iria querer Deus. Jamais. Paulo diz em Efésios que antes da nossa conversão, antes de Cristo nos converter, e a gente tem o hábito, né, de falar, eu aceitei Jesus. Irmãos, é um vício de linguagem que a gente tem, mas não tem base bíblica. Você não aceitou Jesus, é Ele que te aceitou, é Ele que te converteu. Porque se você fala, eu aceitei Jesus, ou seja, é a ideia de que eu fui até Ele. Não, você não foi até Ele, é Ele que veio até você. E há várias passagens bíblicas. É Ele que te transportou do império das trevas, conforme está lá em Colossenses 1,13. Ele te amou quando você era ímpio, conforme está em Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8. É Ele, tudo é Ele, tudo é Ele. Então a ideia aqui é a ideia de produzir frutos. Se a graça é a causa da salvação, a evidência, a consequência, o resultado são as obras. Ou seja, fomos chamados por Deus para produzir, para render na obra de Deus. Não é isso que Timóteo, é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, você já recebeu a salvação, agora você tem que produzir frutos para a glória do nome do Senhor. Fomos chamados para produzir. Amém, irmãos? Chama a sua atenção para o versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 13. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo é que todos os trabalhos, todos os serviços de Timóteo são feitos sob os olhos de Deus. Timóteo, tudo que você está fazendo aí na cidade de Éfeso, Deus está te vendo. Irmãos, muitas vezes não é que Timóteo estava em pecado. A ideia aqui é, Timóteo, Deus está de olho em você. Deus cuida de você, Deus zela de você. Muitas vezes, irmãos, a gente tem a tendência de esconder as coisas do pastor, do marido, da esposa, dos filhos, dos irmãos, do patrão. Mas tudo está diante dos olhos de Deus. Deus vê tudo. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. São os atributos de Deus, né? Os atributos incomunicáveis, ou seja, atributos que pertencem somente a Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Atributos que falam da grandeza de Deus. Esses atributos nós não temos, mas temos os atributos comunicáveis, que em teologia é chamado de atributos comunicáveis: justiça, santidade, amor. E são atributos que Deus nos deu, tá? Então aqui, irmãos, tudo que Timóteo fazia, Paulo estava dizendo, olha, Deus está te vendo. Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está vendo a sua luta,
a sua tribulação, a sua provação. E ele diz que ele estaria com você todos os dias. O Senhor Jesus disse isso aos seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está contigo, tá? Deus está contigo. Ele está contigo na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza ou na pobreza, independente da situação, independente da circunstância, Ele está contigo. Como diz o salmista no Salmo 139, para onde fugirei da tua presença? Se suba ao mais alto, lá tu estás. Se desça ao mais profundo, tu lá estás. Tu me conheces, tu me formaste, tu me viste ainda no ventre da minha mãe. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus está de olho em você, Ele está no controle, Ele é soberano. Ele disse a Jeremias: Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Deus diz para ele: tu viste bem, porque eu zelo sobre a minha palavra. Eu tenho compromisso com a minha palavra. Tudo que eu falei vai acontecer, tudo que eu prometi vai se cumprir, porque eu zelo pela minha palavra. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Paulo usa aqui também no versículo 13 o exemplo de Jesus Cristo. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, mantenha a sua fidelidade, mantenha a sua confissão, não negue Jesus, não tenha vergonha de Jesus. Você deve se recordar que Timóteo era jovem, doente e tímido. Lembra que Paulo mandou ele tomar um vinho medicinal por causa das suas enfermidades, no capítulo 5, versículo 23? Então Timóteo era jovem, doente e tímido. Então Paulo está dizendo assim: Timóteo, Deus está contigo, cara. Deus está contigo. Então não tenha medo, não negue Jesus, confesse Jesus, irmãos. Nós temos uma ferramenta que Deus nos deu. De repente você fala assim: pastor, eu sou tímido, eu tenho dificuldade em pregar para alguém. Mas você pode orar pela pessoa, você pode dar o seu testemunho para a pessoa, e você pode usar as redes sociais. Está aqui o presbítero Samuel, ele é uma pessoa super tímida, mas Deus tem usado Samuel. Tem mensagens que ele coloca no Facebook, tem 5, 10, já teve até quantas mil visualizações, Samuel? Até 150 mil visualizações. Mensagens que ele posta aqui de manhã, e em 10, 15, 20 dias já, gente do mundo inteiro compartilha aquela mensagem. Use as suas redes sociais para evangelizar. Meu Facebook, meu principal objetivo é evangelizar. Aliás, o meu principal objetivo nas redes sociais é evangelizar. Não quero saber quem curte, quem discute, quem comenta, quem não comenta, quem compartilha. Aliás, quem compartilha sim, eu quero que o máximo de pessoas compartilhem. Nem vejo quem curtiu, quem deixou de curtir, quem comentou, quem deixou de comentar. De vez em quando alguém me lembra: pastor, eu fiz um comentário no seu Facebook, o senhor viu? Não vi. Meu objetivo é evangelizar. Também não curto nada, não comento nada. Meu objetivo é evangelizar. Não é autopromoção, não é vanglória, até porque eu não posto nada da minha vida pessoal. Eu uso as minhas redes sociais. Não estou dizendo que isso é pecado, tá, irmãos? Por favor, não interprete mal. Mas infelizmente a maioria das pessoas usam as redes sociais como autopromoção, por vanglória. A vida daquelas pessoas gira em torno de curtida, comentário. Infelizmente.
Mas eu louvo a Deus que Deus tem despertado muitas pessoas aqui dessa igreja. A minha oração é que Deus desperte todos para evangelizar através das redes sociais. Agora até a Beth, né? A Beth agora está reformada mesmo. Glória a Deus. Até a Lívia também, né? Está reformada, está compartilhando também. É isso mesmo. A Simone e outros mais, né? Em vez de ficar perdendo tempo, não é que é errado postar coisas de notícias, né? Jornalismo, política, futebol. Por favor, não me interprete errado. Você pode postar futebol, você pode postar notícias, noticiário, você pode postar futebol, política, já falei. Você pode postar coisas da sua vida pessoal. Não estou dizendo que nada disso é errado e pecado, tá? Mas que o seu principal objetivo nas redes sociais seja evangelizar. Falar do amor de Deus, do plano da salvação e combater o falso evangelho. Esse é o meu objetivo, é evangelizar e combater os falsos profetas. É o que Paulo fez, o que Pedro fez, o que Jesus fez. Boa parte do Novo Testamento é combatendo boa parte das cartas de Paulo, de Pedro, de João. Para que João escreveu o Evangelho? Combatendo o gnosticismo. Por isso que você vai encontrar 7 declarações, eu sou. Porque o gnosticismo negava que a doutrina da encarnação. Ou seja, para eles, Jesus não tinha encarnado coisa nenhuma, se feito homem. E para eles Jesus não era Deus coisa nenhuma. Então 7 vezes João está defendendo uma tese aqui. Ele é Deus, ele diz eu sou o pão da vida. Eu sou. Boa parte do Novo Testamento é para combater heresias, falsos profetas, falso evangelho. Claro, também para doutrinar, para discipular. Então meus irmãos, ele usa o exemplo de Jesus aqui, que fez boa confissão diante de Pôncio Pilatos. Ele não negou, ele foi até o fim. E olha o que Pôncio Pilatos diz lá no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 38. Vamos lá para o Evangelho de João, por favor. Capítulo 18, versículo 38. Olha o que Pôncio Pilatos, um pagão, um romano, falou de Jesus. Ele disse, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 38. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Irmãos, um pagão dando testemunho de Jesus. Eu sou uma autoridade, estou aqui debaixo da autoridade do imperador romano, que era Tibério nessa época. Eu que sou o líder aqui, eu não vejo crime algum nele. Eu não acho nele crime algum. Deixa-me perguntar para você, o que os pagãos, o que os ímpios, o que os incrédulos falam de você? E se for para ser crente igual fulano de tal, misericórdia. Ou as pessoas falam, esse indivíduo, este cidadão, né? Meu pai era policial, ele falava muito indivíduo e cidadão. Ô cidadão, né Simone? Ô cidadã. O que os ímpios falam de você? O que os pagãos, os incrédulos? Aqui um ímpio dando testemunho de Jesus. Ele diz, eu não acho nele crime algum. Eu não acho nele crime algum. Irmãos, e para concluir, já tem o versículo 14 ainda, né? Vamos para o versículo 14 ainda. Volta lá para 1 Timóteo 4, versículo 14. Tem o 15 e 16. Só que o 15 e 16 é uma doxologia. Olha o 14. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 14, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está exortando a Timóteo a guardar esse mandamento. Que mandamento? O evangelho, a doutrina. Paulo está dizendo para ele, permaneça fiel a Cristo.
até que ele volte, até a volta de Jesus. Não mude a mensagem, não adultere a mensagem, não falsifique. Seja fiel até a volta de Jesus, porque já falamos aqui que os cristãos do primeiro século, eles viviam na expectativa de que Cristo iria voltar na sua época. Ele não voltou, mas ele vai voltar porque ele prometeu. E todas as profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Eu particularmente creio, não posso cravar uma data, porque todos que fizeram isso se deram mal. Mas eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio. Então se prepare e seja fiel até a morte. Fiel ao quê? Ao Evangelho, a esse mandato, a esse mandamento, ao Evangelho. Seja fiel, não negocie o Evangelho. Seja fiel à mensagem da cruz, ao Evangelho simples, puro, à moda antiga. Seja fiel. Rejeite as novidades. Nós vamos completar agora 503 anos de reforma protestante. Agora dia 31 de outubro, sábado. Reforma, irmãos, não é inovação, não é novidade, não é modismo. Reforma é voltar à origem. Tem muita gente hoje querendo novidade, modismo, invenções. Isso é outro evangelho. É o que Paulo falou lá em Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9. O que nós precisamos não é de novidade, não é de modismo, não é de invenções. O que nós precisamos é voltar às origens. É voltar ao evangelho simples, puro, o evangelho, como dizia Jimmy Swaggart, o evangelho à moda antiga. Nós temos tudo o que nós precisamos, irmãos. Não precisamos de querer inventar roda, não precisamos de querer reinventar a pólvora. Nós temos tudo que nós precisamos. Está aqui, tudo, de Gênesis a Apocalipse. Está aqui, palavra de Deus. Palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, fala que no início Deus falava. Vamos lá para Hebreus capítulo 1, por favor. Hebreus capítulo 1. Olha o que o autor de Hebreus diz. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. De Adão até Moisés, como que Deus falava com o homem, irmãos? O texto diz que que Deus falou de muitas, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. De Adão até Moisés, como que Deus falava com o homem? Através de teofania. Era a forma de Deus se apresentar ao homem. Teofania. De Moisés até João Batista, como que Deus falava com o homem? Através dos profetas, que eram chamados também de videntes. E de João Batista até hoje, como é que Deus nos fala? Através do Filho, através da palavra de Deus. Essa é a forma ordinária de Deus falar com o seu povo. Amém, irmãos? E para completar, Paulo termina, então só recapitulando, de Adão até Moisés, como que Deus falava com os homens? Teofania. O que é teofania? Vou explicar isso no versículo 16. É a forma de Deus se apresentar ao homem. É Jesus na sua pré-existência. Você pode ver que no Antigo Testamento você vai encontrar sempre o anjo do Senhor. No Novo Testamento você não encontra. Sempre que você lê no Antigo Testamento o anjo do Senhor, é uma teofania. É Jesus na sua pré-existência. É a forma que Deus se revelava ao homem no Antigo Testamento, de Adão até Moisés. De Moisés até João Batista,
Deus falava por intermédio dos profetas, Deus dava visões, sonhos para os profetas. De João Batista até hoje, Deus nos fala pelo Filho, pela sua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E para concluir, depois de uma mensagem tão linda, que Paulo, é como se Paulo agora tomasse um fôlego. Sempre que você encontrar uma doxologia é uma oração cantada, é o que está aí nos versículos 15 e 16, volta lá para 1 Timóteo. Sempre que você encontrar uma doxologia, é quando Paulo, ele ensina ensinamentos profundos, uma teologia profunda, ele mergulha em águas profundas, é como se ele tomasse a pena e escrevesse, inspirado pelo Espírito Santo, e no final, ele termina com a doxologia. Ele para, é como se ele respirasse fundo, e ele diz nos versos 15 e 16, o único que possui imortalidade, versículo 15, melhor dizendo, ao qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. A gente viu Paulo fazendo isso lá em Romanos 11, 36, Colossenses 1, 16, 1 Timóteo 1, 17, doxologia. Sempre que ele termina um ensinamento profundo, quando ele dá uma teologia profunda, ele dá uma respirada no final e dá um louvor, uma oração cantada. Ele termina com uma doxologia. Talvez você esteja perguntando aí, pastor, mas o versículo 16 diz que a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra, poder eterno. Irmãos, alguém na Bíblia já viu Deus? Não, ninguém. Ninguém jamais viu a Deus na sua essência, em sua natureza espiritual. Ninguém, nem Moisés. O que é possível na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? Aliás, no Antigo Testamento, na forma de teofania, é as pessoas verem apenas manifestações da essência de Deus. Foi isso que Moisés viu, uma manifestação da essência de Deus. Mas ninguém nunca viu, jamais viu a Deus em sua essência. Apenas manifestações de Deus, manifestações da essência de Deus. Isso é chamado no Antigo Testamento de teofania. Jesus na sua preexistência era a forma de Deus se manifestar no Antigo Testamento, ok? Era Deus se apresentando ao homem, ou aparecendo ao homem na forma de teofania, muitas vezes na figura de um homem, como no caso do pai de Sansão, Manoá. Era uma teofania, ok? Meus irmãos, vamos nos colocar em pé.